Olá, hoje estamos aqui mais uma vez no Danço Sim e nós vamos falar sobre 3 armadilhas comuns que travam a sua jornada na dança de salão, que travam a sua dança de salão, melhor dizer assim. Então, vou trazer parte aqui, é minha opinião, minha vivência na dança, e vou mostrar para vocês mais ou menos como entender e saber lidar com esses desafios, com esses obstáculos comuns a quem está aprendendo a dança de salão. Então tá, nós temos aqui um primeiro, que é a arquitetura corporal. O que é a arquitetura corporal? Quando eu começo a dançar, na dança de salão, por exemplo, tem o zouk, tem a salsa, o forró, a gafieira. Essas danças, elas começaram de forma popular. O que eu quero dizer de forma popular? Elas começaram ali na baladona, a torta direita, e a galera muitas vezes queria só se exibir bastante, fazer uma acrobática, fazer uma coisa, chamar a atenção, se embelezar ali, do jeito que dava. Como ela surgiu no popular, as danças que eu gosto, a maioria das danças que eu gosto pratico, elas surgiram no popular mesmo. Então, ela está espalhada, vamos dizer assim, no globo, em formas diferentes, algumas bem iniciais e outras mais evoluídas. Então, o que acontece? Quando eu falo da arquitetura corporal, é a forma que os movimentos são arquitetados, olá, bom dia, na própria execução. O ângulo que eu coloco um braço numa situação, se ele é para cima, se ele é um pouco para o lado, como eu projeto a postura do meu peitoral, se é um pouco mais aberto ou se tanto faz. Às vezes tanto faz, dependendo do grau de iniciação, de raiz mesmo ali popular daquele ritmo, daquela dança, essas coisas não são relevantes. Então, como otimizar, e às vezes acaba sendo um obstáculo, porque vamos lá, um ritmo que eu tenho que fazer um ângulo com a mão em cima ou lateralmente. Se eu tenho que fazer um ângulo reto para cima e o meu tórax aqui, meu peitoral, está mal posicionado, eu vou ter um alcance, uma possibilidade. Por exemplo, se eu já, por causa da internet, o dia a dia e tudo mais, eu já tenho um pescoção para frente, já sou meio tombado, as costas já são curvas, né? Eu uso bastante o celular e tal, ou leio bastante, eu trabalho em cima de um computador que fica um pouco abaixo, enfim, tem uma série de motivos que faz com que as pessoas tenham esse problema na postura. Legal, eu vou começar a dançar, então se eu falo com o meu aluno, eu vou com certeza conscientizá-lo sobre isso, mas às vezes ele está em um outro movimento, e aí ele vai tentar fazer isso daqui, ele vai ter dificuldade para angular de forma eficiente esse braço. Por quê? Porque é por causa da postura. Então ele está às vezes lá numa parte lá bem raiz, bem fase 1 do desenvolvimento da dança popular, onde ela ainda é bem popular, está indo para a dança de salão. A diferença da dança de salão de forma mais técnica, academia e tudo mais, que ela começa a receber mais princípios, ou seja, ela começa a sair da linha de comecei aqui do nada só para fazer o negócio acontecer aqui na festa, na balada, no movimento popular, e agora eu começo a entrar numa linha de profissionalismo, uma linha técnica, uma linha de organização. Então, normalmente, os professores que já começam a trabalhar nessa linha, que a gente chama de dança de salão, eles já têm um pouco mais de noção, know-how, ou eles trazem mais conhecimentos para trazer essa melhora na arquitetura corporal, na fundamentação das técnicas, de como deixar o corpo em um ângulo bacana. E aí, como são 2 pessoas, já não dá mais para ser igual no popular. Talvez você já foi em um lugar e você percebeu, nossa, esse lugar aqui é bem
é bem inicial, é bem popular mesmo, tá surgindo umas coisas novas, umas coisas diferentes aqui, mas a galera faz realmente na raça. Uma característica, eu já fui em alguns lugares, aqui no Brasil, do forró mesmo assim, eu falava, caramba, que coisa de louco assim, o negócio era surreal, era tipo assim, o pessoal, eles aprendiam ali mesmo, na balada, do jeito que dava, alguns gostavam de fazer até acrobáticos, e aí do jeito que a dama vinha, já jogava pra cima, se dava pra segurar, segurava, se não dava, já caía e tava tudo certo, ela já caía, já vinha dançando do chão. Então assim, era uma manifestação, eu diria que 100% popular. Se brincar, a galera não treinava nem em casa, não tinha treino nem em casa, nem nada, ia na raça mesmo. Então, alguns detalhes importantes com relação a essa arquitetura do corpo, eu coloquei aqui, elas às vezes ficavam para trás, tanto não tinha diferença se a posição fosse, não ia ter diferença se você tivesse, por exemplo, com a postura assim, ou se você tivesse com a postura um pouco mais posturada, não fazia diferença. Por quê? Porque nesse aqui um pouquinho mais retinho, né? A gente percebe a diferença dos dois cavalheiros lá. Ele às vezes fica o tempo inteiro aqui, o outro já está um pouquinho melhor. Uma outra coisa muito interessante para a gente entender nesse mecanismo aqui, nessa forma de enxergar isso daqui, quando eu vou fazer alguma coisa que tem ângulo, por exemplo, a dama tem uma movimentação de cabeça, de cabelo, que ela vai fazer alguns ângulos que ela vai realmente inclinar para frente ou ela vai inclinar para trás, ela vai explorar isso de formas diferentes. Se ela já tem uma postura curva, ela já perdeu, vamos supor, esse alcance de movimento, ele tem, vou usar para esse lado aqui, um nível, vamos supor, a pessoa está aqui, em pé, a dama, né? Então, esse alcance de movimento que ela vai fazer, por exemplo, um movimento para frente, para jogar o cabelo, ou o cara também está lá dançando, o cavaleiro está dançando e tal, e ele vai fazer algum movimento corporal, que entra uma onda, e volta um movimento de impacto e tudo mais. Se eu já sou curvo e permaneço curvo, porque, sei lá, eu já estou com aquele hábito, meu professor nunca falou nisso, né, nesse detalhe, seu corpo ele é como se fosse uma arquitetura, você pode melhorar os ângulos, você pode ter melhor postura, você pode fazer isso. Às vezes a pessoa nunca nem escutou, porque ou teve uma base ali bem no meio de onde começa os fogos de artifício ali mesmo, bem onde surge a centelha da dança, ou talvez até já está numa academia de dança de salão, mas esses detalhes não foram falados, ou de repente não caiu a ficha porque não foi falado de uma forma que teve um entendimento, um fácil entendimento. Então vamos lá, quando você está no ângulo inicial, ou seja, nessa primeira postura aqui, tá peitoral aberto, tá com a postura legal, ombros soltos ali, tá bem posturado, tá elegante, tá bonito de se ver. Você tá aqui no ângulo 1. Quando você vem um pouquinho para frente, você passa para o ângulo 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos lá, 9 completar 10, 10. Então aqui é como se fosse, eu vou na televisão e eu quero mudar a claridade ou contraste, a iluminação ou contraste. Então ele tem ali do 1 até o 10 e eu vou experimentar isso daqui, qual que é o ideal. No movimento de dança é mais ou menos isso daí. Quem está posturado começa do 1, começa aqui do primeiro ponto. Se eu não tenho postura, eu de repente já vou começar do 2 ou do 3, então eu vou perder o quê? Alcance de movimento, eu vou perder a oportunidade de me expressar de uma forma mais ampla. Então,
O posturado começa aqui. Se a pessoa não tem postura alguma, né? De repente já vai começar do 3 ou do 4 até, ou entre os dois aqui, você já percebe que é uma inclinação muito grande para começar. Então, um dos principais desafios e uma das maiores armadilhas é essa questão da arquitetura corporal, e eu vou jogar ela assim com uma ênfase maior para principalmente do meio da cintura para cima ali, para a gente distribuir bem esses conceitos que a gente vai passar aqui, para conseguir implementar de forma eficiente aí. Então, postura vai fazer uma grande diferença nesses ângulos. Às vezes você tem que abrir o peitoral, você vai esticar um movimento aqui, fazer uma liderança onde você tem um ângulo legal aqui com a dama. Se você já não for posturado, você já vai passar aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu não tenho postura e a única coisa que eu quero fazer é um movimento que eu estico legal o braço. Ó, esse ângulo ele já vai ficar muito maior, eu já vou ganhar quase um palmo de diâmetro aqui só porque eu não tenho postura. Então, se eu corrigir, olha aqui, a proximidade, a dama já vai ficar mais próxima de mim, já vai estar mais aqui comigo. Então, influencia e sim, pode talvez gerar uma lesão, pode impactar de formas diferentes, pode impactar na questão do ângulo, da beleza do movimento. Por quê? Justamente porque a gente ainda está meio que na fase, vamos dizer assim, tribal do processo, na fase ali onde surge ali e não está dando atenção a essa parte. 2 das armadilhas comuns aqui. A segunda é a parte técnica. Então vamos lá. Tirar essa partezinha aqui. A parte técnica do processo. Então vamos lá. 2. Parte técnica. Por que a gente vai dar uma ênfase nesse detalhe aqui? Voltando lá, usamos a parte de arquitetura corporal para falar da parte superior do corpo, em alguns movimentos de efeito principalmente, ou liderança, que é a parte que eu estico o braço, ou que eu levanto o braço para fazer um movimento X ou Y, né? Para embelezar, para dar sabor na coisa ali, e também melhorar minha postura e, consequentemente, assim, eu poderia me estender bastante nas várias áreas que serão impactadas quando você consegue superar essa primeira armadilha, porque você também pode construir uma dança todinha com esse início mal feito, e aí você vai ter aquela dança, vamos dizer assim, feita nas coxas, feita de qualquer jeito, com a postura, você tá lá, sei lá, 10 anos dançando e não tá com a postura, ela não parece um dançarino, né? Parece que, sei lá, você faz um negócio ali e tal, que não é tão legal, e você poderia estar explorando o seu potencial de uma forma mais elaborada. Então vamos lá, a parte de técnica. Eu vou dar um exemplo para vocês que é assim, é uma realidade. Nós dançamos aqui já 6 ritmos e nesses 6 ritmos a gente consegue perceber que eles têm alguns padrões que são universais. E tudo bem, uma é salsa, outra é cha-cha-cha, o zouk, a gafieira, e tem algumas coisas nesses princípios que vão ajudar esses ritmos, mas se você um dia for, por exemplo, aprender um ballroom, for aprender uma outra coisa, um tango e tal, uma outra dança, você vai conseguir também perceber que existem técnicas que são universais, tem coisas que podem te ajudar em vários ritmos. Porque todos esses ritmos têm uma coisa em comum, que é o corpo humano. Então todos usam a mesma ferramenta. Vamos supor, na música a gente tem o violão, o violoncelo, saxofone, vários instrumentos. Na dança é como se fosse o saxofone para todos esses ritmos. Então seria como músicas diferentes usando o mesmo instrumento. Então beleza. Tem um detalhe que é importantíssimo, a gente já deu essa ênfase em outros momentos, mas é bom reforçar. No início, na fase inicial mesmo, você está começando ali, você está
cruzão do início. Há uma grande diferença em começar a levar atenção para isso daqui ou não. Vamos lá, seu pé. Opa, faltou um dedo. Vamos lá, mais um dedinho. Seu pé está aqui. Dá uma reforçada aqui na parte do calcanhar. Legal, deixa eu ver se ficou bom. Então o pé está aqui. Nesse caso, eu preciso definir aqui como eu vou usar o meu pé. O meu pé é uma ferramenta, é como se fosse uma chave Phillips, uma chave de fenda, ou é uma régua, uma ferramenta de trabalho para mim executar a dança bem. Só que aí tem um detalhe. Por que eu estou falando aqui essa parte técnica? A gente trabalhou lá um pouco da beleza, da arquitetura e tudo mais. No início, principalmente, a gente tende a chicotear muito. O que é chicotear? Eu estou dançando com a dama aqui e eu empurro. E aí eu vou e passo um giro. Eu empurro, passo um giro. E pode ser, sei lá, se alguém pode me convencer que isso é útil de alguma forma. Eu acredito que sim, pode ser útil quando eu quero fazer uma coisa pro teatro ou para um filme, onde eu estou expressando que pessoas que não têm noção nenhuma de dança estão dançando ali e estão se divertindo. Porque se você for ver na prática, normalmente quem vai fazer isso, quem vai cometer esse erro de empurrar demais, são as pessoas que não têm conhecimento nenhum de dança, de técnica e tudo mais, então só joga, às vezes o outro já cai para trás e pendura só no braço, assim, fica uma coisa louca. O que acontece na base, na estrutura, no pilar? Então, se a dança tem um pilar e esse pilar está conectado ao solo, o que seria o início, essa parte de baixo aqui desse pilar? O pé ou os pés. Então, uma coisa que eu vou querer que vocês entendam para evitar cair nessa armadilha de não posicionar, de não angular o corpo bem, é prestar bastante atenção nisso daqui. Quando você estiver dançando, às vezes você vai praticar até um outro ritmo, alguma coisa assim, nada vinculado, nem o que a gente mostrou aqui, mas você vai dançar. Lembre sempre de direcionar o máximo possível, ou a maior parte do tempo. É lógico que quando você começa a fazer isso, você vai perceber alguns momentos que você tem que pôr o pé todo no chão, mas colocar a maior parte do peso aqui na parte da frente do pé, nessa parte. Quando você está dançando daquele jeito, fazendo aquela loucura, empurrando e tudo mais, e chicoteando demais, geralmente você está pisando com o pé todo e está colocando peso na parte de trás. Inclusive você tem que grudar na mão do parceiro ou da parceira para não cair. Então você põe ali, porque se você estiver em pé, pode experimentar aí quem está assistindo. Olá, olá, olá. Pode experimentar. Se você colocar o peso no calcanhar por alguns instantes, talvez você já comece a cair para trás, para o lado, porque é difícil você conseguir manter o equilíbrio ali. E dançando, então, que você precisa entender, sentir, liderar ou ser liderada, você vai estar nessa troca de conexão e energia. Quando você projeta o peso do pé para frente, o peso que você vai deixar no pé, na parte da frente do pé, você consegue ter mais eficiência no equilíbrio, você consegue ter mais eficiência na largada. Por exemplo, um corredor, quando ele vai sair, ele sai, ele inclina o corpo para frente aqui, posiciona no chão e fica na ponta do pé ali, e já vai com o embalo máximo na frente aqui. Então, na dança vai ser muito importante você começar, até antes de começar os primeiros passos, ter essa noção. O peso vai ficar na frente. Se você descuidar com isso daqui, você vai estar correndo risco aí de fazer uma armadilha enorme. Outro detalhe, quando eu quero parar, que eu quero frear mesmo, até por exemplo, vou armar e vou dar um giro. Vou dar um giro legal, que é muito legal girar e tal, em vários momentos, dá para às vezes dar 2 ou 3 giros dançando. Então quero dar um giro. Aí, girei. Quando eu vou girar aqui, tá?
vou girar na parte da frente do pé aqui mesmo. Só que quando eu quero parar, aí sim eu vou fazer essa energia ser distribuída para a parte de trás do pé também. Se você perceber, tanto das damas quanto dos cavalheiros, os calçados para dança de salão, eles têm, deixa eu até pegar um aqui, tem um aqui da Verônica. Os calçados para dança de salão, eles têm uma borrachinha, ó, esse daqui é uma borracha. Nessa outra parte aqui, é uma parte de couro. Quando você pega um sapato feito para os cavalheiros também, mesma coisa, couro, e aqui tem borracha. Por que tem borracha? Porque quando a gente gira, o peso, quando você desloca, quando você se movimenta, você quer passar no salão, você quer deslizar no salão, você vai usar a parte da frente do pé. Se eu armar e for dar um giro, 2, 3, 4 giros, eu vou deixar a energia concentrada na parte da frente do pé. Se eu quero frear, às vezes eu vou precisar parar. Aí eu dou uma encostadinha com a parte de trás, que é essa aqui, para parar. Aí ela pisa aqui e ela para, porque aqui tem uma borrachinha, é o freio, é justamente para ajudar nisso daí. Nesse caso aqui também, a mesma coisa, a parte de trás ela é usada para frear, para parar. Olá, olá, olá. Então, vamos lá. Voltando para essa segunda armadilha, que é muito comum quando a gente está começando a aprender a dançar, é pisar com o pé todo ou às vezes deixar até o peso para trás. Então, a maior parte do tempo, vamos concentrar o peso do corpo aqui para construir bem essa dança. E usar a parte de trás em alguns momentos. Eu acredito que a primeira regra e mais fundamental e importante é pensar nisso daqui. Deixar o peso do corpo na frente e usar essa parte para frear. Beleza. Aí tem uma outra coisa. Dito isso, a gente trabalhou aí a primeira parte, que foi a arquitetura corporal. Passamos agora para essa parte técnica, que foi a parte de base mesmo, que é uma armadilha muito comum para quem está começando a dançar. Agora a gente vai passar para a parte 3, que é a parte 3. Ela vai trabalhar 3 coisas. Ela vai trabalhar a adaptação e a evolução. Alguns de vocês, assim como eu, porque para mim no início foi assim, começou, como eu falei lá na parte da arquitetura corporal, começou meio que no tranco e tal, e aprendeu meio que no popular mesmo, na raça, na guerra, ou chegou a aprender, como eu também aprendi, até dentro de uma academia. Mas no decorrer do processo, uma vez que eu iniciei, eu começo a ter ferramentas para analisar, eu consigo perceber a forma que a gente trabalha essa técnica, a forma que eu estou fazendo isso daqui é legal, mas eu estou percebendo que tem algo mais sofisticado. E aí você tem 2 tipos de pessoa. Pessoa 1, vou colocar aqui, vou representar as meninas. Pessoa 1, o que a pessoa 1 vai pensar? Ah, legal, mas eu já comecei assim, tá bom, tal. E você vai ter a segunda pessoa, pessoa 2. O que a pessoa 2 vai pensar? E essa pessoa 2 aqui sou eu, tá? A segunda pessoa vai pensar, eu percebi que tem algo diferente. Caramba, começar do zero, reiniciar ou iniciar aqui totalmente como eu fiz mais de uma vez esse processo. Nossa, vai ser meio trabalhoso, ou eu vou ter que voltar atrás da minha palavra, de repente eu já falei para alguém que é X ou Y e eu não quero mais fazer. Gente, essa é uma das piores armadilhas que você pode cair quando você está começando a dançar, quando você está sendo iniciante na dança de salão. Se você percebeu algo mais sofisticado, ou você categorizou como de qualidade maior, ou melhor, mais explicativo, ou estimula mais a sua fase neural, seu cognitivo e tudo mais, esteja pronto para evoluir. O cenário vai mudar nesse círculo aqui, tá?
E aí algumas coisas são sim importantes que a gente venha colocar esse ciclo e reciclar. Às vezes, por exemplo, eu sei lá, aprendi lá na festa e era um negócio meio que no tranco, no supapo, tudo bem, talvez você não se machucou até hoje, ou talvez você até consegue fazer um ângulo de uma forma satisfatória. Já pensou se você começa a implementar arquitetura corporal, que é a primeira armadilha que a gente falou ali, que dá para corrigir? Já pensou se você começa a levar a consciência lá para o pé e começa a projetar ele de uma forma que ele te ajuda? Sua performance aumenta aí em 20, 30, 40%, minimiza risco de lesão, então uma série de coisas. Então lembra lá, a pessoa 1 vai pensar, não, já estou aqui mesmo e tal, tá legal. Nossa, vai estar perdendo tanto, porque se eu for olhar, quando eu passei por esse processo lá atrás, eu passei em mais de um ritmo. Eu dançava um ritmo e aí eu vi que eu poderia aplicar esse ritmo de uma forma diferente, mais elaborada. Eu começava do zero, era do zero mesmo, porque às vezes os princípios e a forma de trabalhar era diferente. Isso aconteceu comigo pelo menos em 3 ritmos. Eu danço 6. 3 ritmos eu tive que praticamente reiniciar e dar um novo direcionamento. Eu poderia estar dançando do mesmo jeito e estar estagnado lá naqueles mesmos princípios que foram me apresentados na primeira vez? Poderia, mas eu decidi que era legal evoluir, ser sofisticado, e tinha algumas coisas que no início eu talvez pensaria um pouquinho mais, mas que em médio e longo prazo eu ia ter um resultado muito bom. Então eu resetei, eu fui partir aqui para o início do ciclo. É difícil resetar? Às vezes até eu e a Verônica estamos construindo material e tal, fazendo alguma coisa. Eu lembro que as primeiras gravações que a gente fez era em um estúdio, em um fundo do estúdio. E aí a gente já tinha gravado algumas coisas e tal, ia postar, mas a gente pensou, não, vamos melhorar isso aqui. Aí melhoramos e fizemos aí horas e horas de novo. É muito difícil desapegar desse processo de adaptação. Vou me adaptar, vou evoluir, vou mudar, vou me flexibilizar nessa direção e fazer algo novo, reconstruir. Reconstruir é muito bom, porque agora quem reconstrói já tem um know-how. Então às vezes eu vim de uma área menos técnica, ou seja, porque era bem ali num processo de embrião mesmo da dança, ou uma escola mais simples, e eu estou querendo evoluir agora. É importante, tudo bem, eu já tenho uma certa experiência e um certo know-how, isso vai me ajudar, mas a humildade de começar, recomeçar, adaptar e implementar. Se você acredita que é capaz de fazer isso, você vai trilhar longe, assim. Eu digo porque tem a pessoa 1, tem a pessoa 2. Em alguns momentos na minha carreira, na minha vida profissional, olá, eu já trouxe esse tipo de conhecimento até para profissionais. Por exemplo, no ZUC, em 2003, 2004, falava-se 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E eu cheguei e conversei com um profissional. Falei, cara, eu percebi que essa forma de contagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 3 ainda era invertido. Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui para vocês para nunca mais esquecer. Aqui contava assim, iniciava no 3, nada inicia no 3, tudo inicia no 1, mas vamos lá. Iniciava no 3, 3, 1, 2, 3, aí ia repetindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para sempre. A contagem de ZUC aqui em Brasília talvez ainda para algumas pessoas, ou em alguns lugares do mundo, era essa. E aí eu me liguei que não, musicalmente a forma técnica correta que você apresenta para qualquer profissional de outro ritmo, seja do balé, da salsa, do ballroom, e é lógica, é eficiente e é o que é assim, é o primeiro aqui vai ser um 2, 3, e aí se você for pôr mais algum número aqui, que talvez vai entrar como Paulo, vai ser 4, aí vai ser 5, 6, 7, 8, a sequência da coisa. Eu fui e falei, aí, como eu usava o exemplo das 2 pessoas, o profissional falou assim, realmente você tem razão, mas eu já falo do outro jeito há tanto tempo, tantos anos, eu não vou mudar não. Então o que aconteceu aqui? Os alunos
aprenderam, porque quando eu não mudo e eu ainda ensino ou pretendo mostrar para alguém, ou até para minha parceira ensinar, eu vou estar ensinando errado. Então é muito importante eu aprender e estar disposto a reconstruir, a consertar, a ter humildade para fazer essas mudanças. Quem consegue fazer essas mudanças consegue entender sistemas mais sofisticados, porque sistemas mais sofisticados eles ganham inovações, eles ganham updates. Se a gente for olhar, por exemplo, no telefone, a live está sendo transmitida aqui no meu telefone. Esse software que eu estou transmitindo essa live hoje, quantos updates ele já recebeu? No mínimo uns 300, desde o início da fase inicial do Instagram ou do Facebook, são inúmeros updates que eles recebem. Por quê? Porque eles percebem, eu estou fazendo desse jeito aqui, tudo bem, para começar foi bom. Eu começar aqui dizendo que a música começa no 3, sendo que isso não existe, tudo começa no 1, tanto para o músico que toca música, quanto para o dançarino. Não é à toa que na dança a gente fala isso daqui, ó, para iniciar, é simbólico, tá? Isso é um símbolo. 6, 7, 8, é como se fosse um fantasminha isso daqui. É só para dar a impressão que a gente está no final de uma fase e vai passar para... Deixa eu até virar um pouquinho aqui. Vou colocar de cá, porque nessa outra câmera aqui não ficou legal. Deixa eu botar desse lado aqui, ó. Antes de começar, a gente coloca 6, 7, 8. Então você vai ver que na dança esse é o hino de início. Vamos lá e tal. 6, 7, 8. Arranca, velocidade, vamos embora. Iniciou. É isso daqui. Porque aí você tem uma lógica de um tempo para você começar a dançar. 6, 7, 8. E aí começa o próximo, o compasso quaternário inicial, que é esse aqui. 1, 2, 3, 4. Ou, em alguns casos, 4 é a pausa, então a gente não vai falar ele, vai falar 1, 2, 3. Então imagina, na época, quando eu trouxe isso daqui, porque eu percebi, eu tive essa luz, para um profissional que já era mais, vamos dizer assim, mais experiente do que eu, estava mais tempo, 2003, 2004, mais tempo no mercado. Ele falou que ele não ia mudar, só que imagina a responsabilidade. Se eu não mudo, isso aqui vai ser multiplicado, vai ser multiplicado, vai ser multiplicado, e passa a ser verdade para outras pessoas, no caso do professor, né? Às vezes você é um professor de dança, está assistindo, está vendo aí, então entenda que a sua posição, a forma que você ensina, se ela for assim, ela pode impactar negativamente o crescimento dos alunos. E se você é aluno, eu sou aluno, estou começando e tal, olá, tudo bom? Estou começando e quero aprender a dançar. Então, gente, pense nisso aqui. Tem armadilhas também, tem obstáculos, tem dificuldades e tem coisas que são terríveis a médio e longo prazo, porque quando você for evoluir lá na frente, que você quiser dar um giro duplo, que você quiser fazer um efeito, a conta vem, isso fica caro se você não otimizar essas três coisas. Fase 1 no início do vídeo, se você chegou um pouco mais tarde, assiste lá desde a fase inicial. A arquitetura corporal, que vai estar vinculada até esses mecanismos da segunda parte, mais questão de postura e outras mais. E o segundo obstáculo ou armadilha que pega mesmo os dançarinos, da parte técnica, questão da base, da estrutura. O pilar da casa ele começa aqui, ó, nesse contato com o solo. Então, como a gente vai trabalhar o pé? Lá eu falei também da forma de girar, de estabilizar, de frear. Mostrei os exemplos com 2 tipos de calçado, masculino e feminino. E agora, terceira, essa fase de mudança. Se você quer crescer, se você quer evoluir dançando, vai ser muito importante você ter essa flexibilidade. Lembra sempre, tem um aplicativo. Qual é o aplicativo que você mais gosta? Esse aplicativo que você mais gosta provavelmente já teve várias atualizações, dependendo do aplicativo, no mês aí 3, 4 atualizações. Por quê? Porque eles percebem, tudo bem, comecei errado aqui, a música para mim começava no 3, mentira, não começa no 3, começa no 1. Então
Ah, eu vou mudar? Não, não vou mudar. Os softwares não fazem isso. O que eles fazem? Opa, vamos atualizar isso aqui. Isso é um erro, isso é um bug. Então vou mudar e vou melhorar. Importantíssimo. Fase 3, ter a capacidade, ter essa pegada lá de mudar e melhorar. Se for uma mudança positiva, não pensa duas vezes, muda, implementa, encontra um jeito de implementar da melhor forma possível. 6, 7, 8 para começar, para sair, para dar o primeiro passo básico. E a música ou a dança ali, ela vai começar aqui no 1, exceto quando você está no meio de um movimento que você está treinando e você já fez essa parte, você já está aqui no 5, 6, 7, 8, mais à frente. Beleza? Então é isso aí. Aqui foi Mr. Dragon trazendo para vocês aí mais uns insights de dança de salão, de salsa, de zouk, oi oi. E a gente vai deixar esse vídeo aí por algum tempo. Alguns a gente está deixando, outros a gente está removendo. Então se tiver tempo, já assiste num dia. Esse vai ficar aqui no Instagram. E geralmente, quase todos os dias, 8 e 8 da manhã, a gente está aqui trazendo alguns updates, alguns conteúdos com relação à dança. Se tem alguma coisa que você quer ver, que você gosta, coloca aí pra gente que a gente vai otimizar para te atender também, beleza? Valeu, tenha um bom dia, tchau, tchau.